Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Vamos aquietar o nosso coração. Eu vi que o povo gosta de conversar, eu também, né? Eu também não. Eu acho que logo que eu cheguei aqui, eu pedi para a igreja, falei, vamos chegar uns 15 minutos antes, começar a orar a Deus, acalmar o coração, mas eu não consigo porque o culto também é relacional. Né? Então essa relação, esse relacionamento não é só com Deus, é também uns com os outros. A gente fica quase uma semana sem ver, né? E eu percebo que quem conversa mais que não vem na quarta-feira. Se vir na quarta, daí já vê os irmãos, já conversa um pouquinho mais. Então vem na quarta também. Mas é isso, o culto é relacional, o culto é essa relação, porque o próprio apóstolo João, ele diz, se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, então você não ama. Porque se você não ama algo que você não vê, vai amar algo que você vê, né? Se você não está amando algo que você vê. Então, esse momento de amar o próximo, de bater papo, é muito bom. Mas agora, vamos aquietar o nosso coração no dia a dia, nos trabalhos, nos problemas, nas dificuldades, nas alegrias passageiras, para que o nosso coração possa estar voltado a Deus, para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Porque eu sei que aqui no Gramadão vale a pena ser igreja, vale a pena ser igreja. Nós não estamos aqui para olhar a roupa do irmão, da irmã, não estamos aqui para ver a vida de ninguém. Estamos aqui sim para cultuar a Deus juntos, para adorá-lo juntos, para agradecê-lo juntos. Estamos aqui para orar uns pelos outros. Então vamos fazer esse culto valer a pena e que todos os corações agora possam conectar com Deus. Vamos ler os Salmos de número 16, Salmo de número 16, a igreja em pé, por favor, aqueles que puderem. O Santo de Deus, hino de Davi. Nós vamos ler de forma responsiva, alternada, estarei lendo o primeiro versículo e na sequência a igreja me ajuda, para que vocês também possam participar do texto. E o verso primeiro de Salmos 16, na linguagem de hoje, diz assim: guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. A igreja. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Tu, ó Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro. E durante a noite a minha consciência me avisa. Por isso o meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Todos juntos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Amém? Na tradução atualizada, Nova Almeida atualizada, diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida, e na tua presença há plenitude de alegria. Plenitude de alegria é algo completo. É algo pleno, é algo maravilhoso. E só Ele pode trazer plenitude de alegria. À tua direita e há delícias perpetuamente. Aleluia. Então essa felicidade com Deus não é passageira.
tudo passa, menos a palavra de Deus. E que a alegria do Senhor possa encher o teu coração nessa noite. Independente das circunstâncias, independente da situação que você está passando, eu creio na palavra de Deus. E não estou falando isso como pastor, estou falando como servo. Estou falando porque Ele fez isto na minha vida e fez na sua também. Por isso se alegre no Senhor. Hoje é o dia que Ele fez, e que nós possamos regozijar e alegrarmos nele. Aleluia. Ore a Deus, conversa com Deus, adore Ele, fale para Ele como é bom o privilégio de você estar na sua casa, chamada casa de oração, o momento onde você pode abrir o seu coração, no momento onde você pode adorá-lo, mesmo em circunstâncias adversas. Não é todo mundo que tem esse privilégio, não é todo mundo que tem essa humildade. Muitos não conseguem fazer isso por causa da soberba, por causa do orgulho, mas nós estamos aqui nos debruçando diante de um Deus todo-poderoso, Criador do céu, Criador da terra, o Deus que opera as maravilhas. E eu creio que pela tua palavra será uma noite de vitória. Aleluia, aleluia. Pai, aceita a nossa adoração, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Tu sabe o que passa em nossa mente, em nosso coração, porque Tu é o Deus onipresente, onipotente, onisciente, e nós nos colocamos diante de Ti para Te adorar, Pai. Nos colocamos diante de Ti, diante desta palavra de vida, palavra de alegria, palavra de plenitude, palavra eterna, palavra de sabedoria, palavra de salvação, palavra de graça, palavra de misericórdia. E que todo o Teu amor, toda a Tua essência possa tomar conta de cada coração aqui presente, Pai. Que caia por terra tudo aquilo que pertence a Satanás, que caia por terra tudo aquilo que pertence à carne, ao humano, Pai, ao coração humano, porque a Tua palavra diz que o coração humano é mais enganoso do que todas as coisas. Por isso, Pai, que o Senhor possa quebrar, que o Senhor possa destruir o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne, Senhor. E só o Senhor pode fazer essa cirurgia, só o Senhor pode fazer isso. E tudo que pertence ao homem, tudo que pertence a Satanás, que caia por terra. Todo ódio, todo ressentimento, toda angústia, todo medo, toda mentira, tudo as mágoas do passado, em nome de Jesus, que possa ser uma noite de recomeço, uma noite de uma nova vida, uma noite onde as escamas dos nossos olhos venham cair por terra, onde nós possamos recomeçar, porque o nosso coração está batendo e nós entendemos que cada batida do nosso coração, o Senhor está dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. E é por isso que nós estamos aqui, Pai, para dizer o quanto nós te amamos, mesmo diante, talvez até mesmo da nossa infidelidade, mesmo diante de algumas incertezas, mas nós te amamos, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor não mente, porque a Tua palavra é fiel, Pai. Por isso nós estamos aqui. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, e nós nos entregamos diante de Ti como instrumento nas Tuas mãos. E que seja uma noite memorável em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Louve ao Senhor. Graça e paz, igreja. Que possamos nesse momento abrir o nosso coração para o Senhor. Que possamos dizer que em meio às circunstâncias da nossa vida, independente se nós estamos felizes, se nós estamos tristes, que possamos colocar Ele no centro. E que o Senhor, naquela cruz, Ele tirou os nossos pecados, Ele nos libertou, Ele nos salvou. E que possamos declarar que só Ele é grandioso e Ele tem a maravilhosa graça.
que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia, Senhor, estamos aqui porque a maravilhosa graça do Senhor nos alcançou. Naquela cruz o Senhor estava pensando em mim, pensava em você, pensava em nós. E por isso estamos aqui para engrandecer o nome dEle, amém? Aplauda o nome de Jesus. Fico feliz em vir tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor pra sempre. Fico feliz em vir tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Feliz em vir tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor pra sempre.
Bendito o nome do Senhor, para sempre, para sempre. Quero chamar aqui os aniversariantes dos dias 2 a 8 de março. Segunda-feira até o dia de hoje. Vem cá, queremos orar por você. Bodas de casamento, natalino, aniversário de vida. Vem cá. Não tem? Ninguém fez aniversário essa semana? Eu não lembro, gente. Se eu dei os parabéns no Facebook. Ai, pastor, Deus parabéns, não chama meu nome. Ah, não dá. Né? Não lembra. Ai, que benção. Eu dei os parabéns para você? Dei, tá vendo? Eu dei. Deus, parabéns para você? Eu dei, tá vendo? Aí, dona Ivone é do Vandré, isso, vem representar o Vandré. A dona Ivone foi pro Rio, né, dona Ivone? Foi, não para Sorocaba, foi pro Rio de Janeiro. Fica aqui de frente com a igreja aqui. Mais alguém? Mais alguém? Não? Domingo passado nós tínhamos um aniversariante do dia e ninguém dedurou esse aniversariante. Vamos dedurar, gente, cutuca aí, nós queremos orar. Se você não quiser vir aqui à frente, erga uma das mãos. Karina, oi? Do Juliano? Isso, vem representar o Juliano. Fez essa semana? Segunda? Eu acho que não dei os parabéns pro Juliano, dei? Acho que não. De ação do Juliano. Foi postado? Foi? Se não foi postado também, eu vou dar parabéns que jeito, né? Tem que contar também, né? Tá bom, manda um abração para ele, tá bom? Só as mulheres em pé. Só as mulheres. As mulheres, casada, solteira, criança, adolescente, adulto, experiente. Para não falar velha, nada, né? Experiente. Só as mulheres, parabéns pelo dia de vocês. Deus abençoe. O que seria de nós homens sem essas mulheres? E a mulher sábia edifica a casa. E vocês têm edificado a casa. E quando a gente fala de casa, está falando do marido, está falando dos filhos. Tem edificado a nossa vida. Sabe quando a gente perde a cabeça e a mulher chega e diz assim, não é assim. Traz harmonia, traz paz. A Joelma faz isso. E depois o pior tem que reconhecer, né, homens? Você estava certa. É a mulher que traz paz ao coração do marido. Marido, aquele coração criança que quer comprar tudo que vê, né? E nós já não somos mais criança. O nosso gasto já é maior. Não, eu quero. E a Joelma, calma, vai dar ruim. E às vezes dá ruim. E daí nós sofre, né? Então nós vamos orar, vamos interceder. Jonatas, tem o microfone aí? Se não tiver, tu desce. O Jonatas estará intercedendo pelos aniversariantes e também pela vida de cada mulher aqui presente. Nós agradecemos a Deus pela sua vida. Dia Internacional da Mulher. Se tivesse o Dia Nacional do Homem, eu já ficaria contente. Mas dizem que é dia 1º de novembro, né? De Todos os Santos, mas não vale. Deveria ter um dia pelo menos nacional, né? Pelo menos, se for municipal já ajuda, né, Fábio? Já tá bom, né? Vamos orar? Os homens. A família alvo de oração, é verdade. É a família da Vânia, o Átila. Hoje eu não pude visitar, a Vânia passou a tarde toda no hospital, né? A Valentina e também o Arthur não estão bem de saúde, estão com a virose, mas agora estão melhor. Já foram medicados, tomaram um sorinho, estão na casa, mas ela não veio por precaução, né? E as crianças também já estão meio cansadinha, dormindo. Então vamos interceder então pelo Átila, pela Vânia, pelas crianças. E logo depois da oração, prepara então um sorteio para a família alvo de oração, ok? Jonatas, amém. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, nós estamos em Tua presença continuamente, Pai. Nós te louvamos, nós rendemos glórias ao Teu nome, Pai. Aleluia. Por mais um ano de vida dos Teus filhos, Jesus. Pai, dos Teus servos. Sim, meu Pai. Que o Senhor possa acrescentar cada dia mais sobre a vida deles, Pai. Amém, Jesus. Que cada coração aqui representado, Senhor, Pai, possa receber dos céus uma dádiva, um presente, Pai, divino. Que o Senhor possa abrir as portas, Pai. Que o Senhor possa contemplar a casa dos teus servos, Pai. Visita cada um, Senhor. Enche-os de paz, enche-os de alegria. Prospera a sua vida, Senhor, conforme a tua palavra, ó Pai. Que eles possam caminhar
todos os dias debaixo da tua graça, Aleluia. possam habitar na tua casa continuamente, Amém, Senhor, Jesus. e que o Senhor possa dos céus abrir as portas dos céus, estendendo as tuas mãos poderosas, Sim, meu Pai, e abençoando os projetos que existem, Glória a os Deus. sonhos que há, Senhor, Aleluia. para que possam ser concretizados, Amém, Senhor. Jesus. É a oração da tua igreja, Sim, meu é a Pai. oração, ó Pai, dos teus filhos, e nós te louvamos, te agradecemos Abençoa por as mulheres estas que vidas, aqui estão, em meu nome Pai. santo e Sim, precioso Senhor de Jesus Cristo. Amém, amém. Vamos amém. aplaudir as mulheres e os aniversariantes. Aleluia. Deus abençoe a vida de vocês, mulheres. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe muito. Leva um abraço para o Vandré, um abração para o Juliano, está trabalhando. Gente, sempre tem um versículo que eu sempre esqueço de ler. O Salmo 104, 33, 34 diz assim: cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver, e cantarei ao meu Deus a vida inteira. Que o Senhor fique contente com a minha canção, pois é dele que vem a minha alegria. Amém? Versículo lindo para os aniversariantes: cantarei louvores enquanto eu viver, cantarei a vida toda. Que você possa fazer isso. E quando nós louvamos a Deus, nós falamos com Deus, nós agradecemos. Mas depois do louvor estaremos também com os ouvidos abertos para ouvir o que Ele tem para nós. Família Alvo de Oração, desculpa, gente, muita coisa aqui para a cabeça. Isaltino Gomes da Silva, seu Santino. Então estaremos orando pela vida do seu Santino. Marque aí na agenda de vocês. Vamos declarar o como o Senhor é maravilhoso, Pai. Tudo que temos é teu, Senhor. Tudo que temos é teu, Pai. Tudo é teu. Se passam os anos, eu não posso deixar de amá-lo. Ainda é doce em meus lábios seu nome. Sua eterna beleza fascina os meus dias. Ainda é doce em meus lábios seu nome. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Os segredos de Deus e o seu saber procurei encontrar. Persegui sua glória, achei o Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Queremos ver a tua beleza, Pai. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus
tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, tudo que eu tenho é teu. Cristo, tudo que eu sou é teu. Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu. Cristo, tudo que eu sou é teu. Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é teu. Declare. Tudo que eu tenho é teu. Cristo, tudo que eu sou é teu. Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo é teu, Jesus. Tudo é teu. Tudo é teu, Jesus. Tudo é teu. Tudo é teu. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, Jesus, poderoso. Poderoso, só tu és poderoso, Senhor. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Senhor, nos alegramos por estar na sua casa, Pai. Nos alegramos por estar aqui, Jesus. Derrama sobre nós a tua presença. Derrama sobre nós o teu amor. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, Senhor. Derrama a sua glória sobre a sua igreja, Jesus. E nessa noite vai estar conosco, Pai. Aplauda o nome de Jesus.
queremos chamar todas as crianças. Se porventura alguma criança que está nos visitando, também nós convidamos essa criança a estar no espaço, num culto apropriado para elas. Pode virem até aqui à frente. Estaremos orando pelas crianças, pela nossa vida, também orando pelas professoras, auxiliadoras. Agradecemos a Deus, né? Como é bonito ver uma igreja com jovens, crianças. Como é triste, né? Não ver crianças em uma igreja. Esse é o presente e o futuro da nossa igreja. Mesmo assentados, vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, nós debruçamos agora diante da Tua palavra, e que esta palavra que viva, eficaz, essa palavra que transforma, essa palavra que cura, essa palavra, Senhor, que não é só para esse momento, mas sabemos que ela é profética também na vida dessas crianças, que possa desde já estar no coraçãozinho de cada uma delas. Usa a vida das professoras, usa a vida auxiliadoras, usa, Pai, a vida delas para que elas também possam ter sabedoria para explicar a Tua palavra com profundidade e também com ousadia. Assim também seja com a minha vida e seja com a vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Hoje nós vamos começar uma nova série que Deus colocou em meu coração. E a série é Viva Bem. E é isso que Deus quer, é isso que Jesus quer, que nós vivamos bem. Acabamos de cantar esse hino maravilhoso, que eu não conhecia, não sei se foi a primeira vez, foi? Primeira vez, né? Muito bonita a letra do hino. E enxergar a beleza de Jesus. E para que nós possamos enxergar a beleza de Jesus, Jesus não está aqui. Como que nós vamos enxergar? Né? Não tem como ser algo concreto, é abstrato. Mas nós olhamos para a palavra, para os ensinamentos de Jesus. Nós olhamos para os servos e discípulos de Jesus. E nós enxergamos a beleza de Jesus em vocês, em mim, na vida das pessoas. E para enxergar Jesus na vida das pessoas, nós precisamos viver bem. É o que Jesus quer. Viva bem. E para esse primeiro momento da série Viva Bem, eu quero ler com vocês. Deixa a sua Bíblia aberta. Conforme eu vou explicando, nós vamos lendo. Deixa a sua Bíblia aberta em Eclesiastes capítulo 11. E depois estaremos lendo uma porção também dos versículos do capítulo 12. E viva bem em um mundo onde muitos apenas existem. Mas não é isso que Deus nos criou, apenas para existir. Deus nos criou para que o mundo, a nossa passagem aqui na terra, possa fazer sentido. Então, alguns apenas existem, correm, trabalham, se preocupam, e a palavra de Deus nos ensina como viver de verdade, com sentido, com sabedoria, com temor a Deus. Então, viva bem, o tema de hoje, mas não esqueça o principal. Viva bem, mas não esqueça o principal. E no capítulo, quem escreveu Eclesiastes, você sabe que foi Salomão. E Salomão escreveu Eclesiastes no fim da sua vida. Não foi na sua juventude, mas foi no fim da vida. Foi no momento, no auge da sua experiência, no auge de tudo que ele já viveu. Tanto é que ele já teve riqueza. Salomão, ele viveu com muita riqueza, ele viveu com muito poder, né, terreno, prazer, fama, sabedoria. Ele pediu para Deus, o que ele pediu para Deus? Riqueza, e Deus lhe deu sabedoria, foi isso? Pediu sabedoria, e Deus acrescentou paz em seu reino. Deus acrescentou tanta coisa boa para Salomão, mas ele se perdeu com tanta regalia. Ele se perdeu, e diz, segundo o relato bíblico em 1 Reis, capítulo 11, verso 3, diz que o rei Salomão teve 700 esposas, que eram princesas.
teve 300 concubinas, totalizando 1000 mulheres. 700 esposas, ele precisava desabafar para alguém. Como a esposa é a esposa, legítima, princesa, e ficava só falando no ouvido dele, ele precisou arrumar mais 300 para chorar no ombro das 300. Salomão, ele teve o poder mundano em suas mãos, em seu coração, diz aqui a palavra. E essas mulheres, esses casamentos, em sua maioria faziam parte de alianças políticas. Faziam parte de alianças políticas com nações vizinhas, mas acabaram desviando o coração de Salomão para outros deuses. Então Salomão experimentou de tudo, como nós falamos aqui. E agora ele escreve para os jovens. Pastor, mas aqui não tem só jovens aqui, tem poucos jovens, tem bastante adulto. Não, ele escreve para quem está vivo. Quem está vivo aí, erga a mão. Aê! Se está vivo, está jovem. Talvez não esteja funcionando os 5 sentidos, funciona 3, 3,5, 4, o último está quase falhando já. Mas ele escreve para nós. Enquanto o nosso coração está batendo, não tem idade. Deus não escolhe idade para chamar. Chamou Abraão com 75 anos. Abraão, Sara teve uma criança com 100 anos. 90 anos, Abraão tinha 100. É o Deus que trabalha na nossa vida, independente da idade. Por quê? Porque ele não enxerga idade, ele enxerga espiritualidade, ele enxerga vida, e vida em abundância. A minha oração é todos os dias: Senhor, me dá saúde, porque se faltar voz, faltar essa explosão de pregar a palavra de Deus, acaba tudo. Como é gostoso viver para Deus, como é gostoso a vida. E Salomão escreve Eclesiastes não de uma forma muito bonita. Se você lê Eclesiastes, ele vai falar de algo repetitivo. Ele vai ficar falando de sol, debaixo de sol, e trabalho, e suor, e a vida não é fácil. Então a grande verdade: viva bem, mas viva de acordo com a realidade. A palavra de Deus não esconde a realidade. A vida não é fácil. Rapadura é doce, mas não é mole. A vida não é fácil. E para isso que nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus, entregar a nossa vida à palavra de Deus, para que nós possamos aprender a viver. Senão não vale a pena. Ah, pastor, agora não vale mais a pena, agora já estou com meus, quase entrando já no 3º dígito. Ainda vale, ainda vale. Um dia, você feliz, arrependido, satisfeito, em plena felicidade, como nós lemos agora há pouco, o Salmo 16, verso 11, já valeu a pena. Já morreu deixando um legado para a família. O único problema é que você vai viver só esse dia, daí também dá dó também, né? Você podia curtir tanto, gente, tanto, e a gente vai desperdiçando, vai jogando tudo fora. Parece o filho mais velho lá do filho pródigo, a parábola do filho pródigo em Lucas 11, né? Desgostoso com a vida, o irmão voltou, ficou bravo do irmão voltar, o irmão já tinha dissipado tudo, pegando a herança do pai, e ele chega para o pai e diz: pai, o senhor nunca me deu um churrasco, o senhor nunca matou um boi cevado para mim. E o pai fala: você é tonto, filho. Na minha linguagem eu falaria: tudo que é meu é teu. Tu não desfruta do boi cevado, de comida boa, do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, porque você não quer. Então viva assim. Viva de acordo com o teu coração. Mas em nome de Jesus, para viver bem, nós precisamos viver de acordo com o coração de Deus. Porque Ele é o Criador. E é Ele que nos dá as ordens. É Ele que, quando você compra um produto, você vai ter que ler o manual para ver como é que funciona. É só Deus, é esse manual, a palavra de Deus. Só Ele pode fazer isso. Então essa palavra não é só para jovens, essa palavra é para todos. Não é um jovem empolgado aqui falando. Quem que falou? Salomão, já velho, na sua velhice. Tanto é que ele disse: tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Mas não é só isso. Porque ele termina o seu livro de Eclesiastes falando algo lindo. E não quero que você leia lá, deixa para depois. Então ele é um idoso experiente e aconselhando. Aqui eu vejo Salomão um idoso
experiente aconselhando. Ele começa dizendo: alegra-te, jovem. E a Bíblia não é contra a alegria. A Bíblia não é contra a festa. Deus não é contra a juventude. O Evangelho não é um freio, é um direcionamento. Como nós devemos festejar, como nós devemos nos alimentar, como nós devemos beber, como nós devemos viver a vida, como ela deve ser vivida. Então o Evangelho não é aquele freio: ai, não pode chupar limão só e ser azedo pro resto da vida. Ah, dá licença, faz uma limonada, né? Tem 2 limões, faz uma limonada, coloca um açúcar e adoça a vida, fica bom demais. E a Bíblia nos ensina isso. O Evangelho não é um freio, é um direcionamento. E Salomão não diz pare de viver, ele diz viva certo. Por que ele diz isso? Porque a vida não é fácil. É sol debaixo do sol. É todo dia a mesma coisa. As mães levando a criançada para a escola, a criançada crescendo, e vai, e o marido enchendo a paciência, e vai, e a vida, é a vida. E ele falou: então, aprenda a viver, senão tu vai morrer. Então vamos viver certo, vamos viver bem. E para isso eu quero aconselhar você diante da palavra de Deus. Então, primeiro aí, verso 9, Eclesiastes 11:9. Eu vou ler na NAA, diz assim: alegra-se, jovem, na sua mocidade. Aqui é alegra, é o agora. É o agora, enquanto o teu coração está batendo. Mais ainda para os jovens, que tem a vida toda pela frente. Mas é um recomeço para nós também. Nós velhos é um recomeço também. Então alegra-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Mas saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá conta. Senhor amado, quando a primeira vez que eu ouvi esse versículo, eu fiquei assustado. Não, na verdade eu fiquei contente. Eu falei: nossa, olha o que a Bíblia diz: alegra-se, jovem, faça tudo o que o seu coração quiser, faça o que dá na teia e bora lá. Eu fiquei contente. Uma hora que cheguei na parte B, daí desanimou. Daí eu falei: mas eu vou ter que dar conta disso. Um dia minhas obras aparecerão nesse telão aqui, e nós vamos ter que dar conta de tudo isso. E às vezes essa conta não é nem na volta de Jesus. A gente paga algumas coisas aqui nessa terra pela imprudência, por não saber viver, por não saber gastar, por não saber trabalhar, pela ganância ou pela preguiça, por tanta coisa que rodeia o coração humano. E Salomão está dizendo: alegra-se. Mas pensa uma coisa, tu tem que prestar conta, o que tu planta, tu colhe. Ah, mas não planto nada, enterro, vai crescer erva daninha, vai ter que pôr um caminhão de entulho lá, diz que entulho, e vai ter que pegar tanta tranqueira desse coração, desse terreno. Então Salomão não reprime. Aproveite, mas aproveite com responsabilidade. Viva bem, e viver bem é viver com responsabilidade. A palavra de Deus está dizendo isso. E aqui fica a minha pergunta: quantas pessoas foram embora precocemente? Ah, é soberania de Deus, sim. Mas Deus mesmo está olhando, já sabia que ia acontecer e falou: olha lá, já são do meu servo, tão cabecinha dura, tão duro de lidar, mas ele quer viver desse jeito. Ele vai morrer tal dia, tal dia. Por quê? Porque a cabeça é dura. Quantas pessoas poderiam estar no nosso meio curtindo os netos, curtindo os tataranetos, mas infelizmente foram embora por causa de um litro de pinga, por causa do vício, por causa da imprudência. Por isso nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Que foi, gente, acabou. Mas que nós possamos aprender com os nossos erros, que nós possamos aprender com os erros dos outros, que dói menos, que nós possamos aprender com a palavra de Deus. Viva a vida bem, mas viver bem não é viver de qualquer jeito. Faça o que o seu coração quiser, mas o que o seu coração quiser que possa estar conectado com Deus, porque um dia nós vamos prestar conta de tudo, e não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Então viver bem é viver para um Deus presente, um Deus onipresente, onisciente, e um Deus que sonda o nosso coração. Isso é viver bem. E Salomão aqui, ele não reprime você, não está reprimindo você, mas ele orienta. Alegre-se. Ele está dizendo aqui: sonhe, sonhe. Ele está dizendo: aproveite.
Ele está dizendo: viva, viva. Como é gostoso ver as pessoas viver alegres, sim ou não? Eu amo ver as pessoas alegres, gente. Eu amo vendo a pessoa comendo. Não pode comer muito, mas é bonito de ver o pobre postando pizza no Facebook. Eu falo: ai, que delícia, né? O pobre mostrando a onda do mar no Facebook, que beleza, tá viajando. É bonito demais. Isso é viver a vida com sabedoria. Mas eu sempre digo aqui, não dá para viver só desse jeito. Precisa trabalhar para poder passear, não é assim? Infelizmente, né? Aí sonhe. Salomão está dizendo: aproveite. Salomão está dizendo: viva. Mas lembre, sua escolha tem consequência. A sua escolha tem julgamento. A juventude é fase de decisões que ecoam para o futuro. Então o que você fez lá atrás talvez esteja ecoando agora no seu joelho, na sua coluna. Minha hérnia de disco, por exemplo, é de carregar peso com 10 anos de idade, 13 anos de idade. Agora o que eu tenho? Hérnia de disco. Só os papagaios não chegaram ainda, eles estão vindo do Mato Grosso. Em nome de Jesus não vão chegar. Vem consequência física, vem consequência mental. Agora há pouco estava aconselhando uma pessoa: pastor, eu não consigo aceitar o perdão de Deus na minha vida, eu me odeio. Essa pessoa falou para mim antes de começar o culto agora. Me mandou uma mensagem: eu me odeio, pastor. Isso não é viver bem. E por que ele o odeia a si mesmo? Porque não viveu bem. Alguma consequência ele cometeu para que ele pudesse chegar nessa conclusão. Mas em nome de Jesus, para que nós possamos ter uma igreja que possa discipular, que possa, sabe, ontem foi dito que para você discipular você precisa amar. Amar. Primeiro, você precisa amar Jesus. Você precisa ser transformado. Senão você não vai dar o que não tem. Então, para que a gente possa viver uma vida e viver bem como igreja, nós precisamos sim festejar, precisamos viver bem dentro dos princípios da Bíblia e saber que um dia até as nossas obras vão nos acompanhar, aleluia. Não é assim que a gente fala no velório? As obras o acompanharão, mas sempre vem na cabeça as obras boas, mas tem as obras ruins também. Então, gente, vamos em nome de Jesus, através dessa série. Eu sei que vocês são gente boa, mas se falta alguma coisa, vamos parar de ser cabeça dura e vamos entregar a nossa vida a Jesus, porque Ele nos aconselha, né? Ele nos lembra sobre isso. Então, o que você está construindo hoje? Salomão está perguntando para nós, ainda jovem: seu divertir está alinhado com o céu? O seu divertimento está alinhado com o céu, porque o divertimento de Jesus estava alinhado com o céu. No momento que Jesus tinha que comer uma pizza com Zaqueu, ele comeu e pregou o reino de Deus. No momento que ele tinha que se assentar e conversar com seus discípulos, ele se assentava, ele assava um peixinho. Teve momento para tudo com Jesus, mas teve momento que Jesus estava no deserto com fome, foi atentado 3 vezes por Satanás: transforma essa pedra em pão, tudo isso eu te darei, joga-te daqui. E Jesus, em nenhum momento ele fez a sua vontade, mas ele fez a vontade do Pai. Ele rebateu Satanás com a própria palavra. Só o Senhor nosso Deus adorará, só o Senhor meu Deus adorará. Nem só de pão viverá o homem, e não atentará ao Senhor teu Deus. Isso é viver bem. É você ir no Hop Hard e falar: eu não ando nisso, não sou louco. Eu quero é viver bem. Ah não, mas não cai, olha quanta ali, mas vai que na minha volta cai. Ah não, deixa quieto. Jovem nem pensa nisso. Já viu jovem? Eu vejo meu filho, não, eles querem a montanha-russa mais alta que tem, mais doido. O dia que nós fomos em Olímpia, lá, lembra, Jô? Lá em Olímpia eu desci no toboágua e a pessoa falou igual morto, assim. Por quê? Porque você vai descer no toboágua. Eu desci assim, esqueci a posição. Cheguei sem cotovelo lá embaixo. Você imagina o toboágua vindo assim e eu lá. A hora que eu cheguei eu olhei, começou a sair fumaça assim, ó. Depois nós fomos para aquela piscina cheia de sal lá, o Mar Morto que tem lá. Agora, filho, pode ir lá, vou ficar só na piscininha, sal, na água quente. Agora você viver bem. Imagina que eu vou me arrebentar nesse lugar aí, você é doido?
Não tentará o Senhor teu Deus. Tome cuidado. Quanta gente morrendo nas montanhas, escalando montanha, está tentando Deus, gente. Está lá na geleira lá. Ah, quero chegar lá. Chegou lá em cima, olhou. E agora para descer? Falei, você está ficando doido. A vida já é uma montanha. Já é tão difícil escalar a vida. Já é tão difícil comprar uma casa. Já é tão difícil comprar um carro. É tão difícil aposentar. É tão difícil trabalhar. E tem uns tontos querendo escalar a montanha de gelo. Desculpe, eu respeito os esportistas. Ah, dá licença. Não tentará o Senhor teu Deus, não é para você. Tu não tem asa, meu filho. Vai viajar de avião, daí não tem jeito, né? Daí tem que ser de avião mesmo. Se puder de carro. Viva bem, viva com consciência. Olha o perigo lá na frente. Está dizendo isso, não é também para viver com medo de tudo. Não, tem coisa que dá, tem coisa que não dá. A juventude dá para se arriscar ainda em algumas coisas no Hop Hard. A Joelma, o máximo que nós chegamos na montanha russa, no escuro lá, né? Aquela tudo no escuro, que ela é menos perigosa. Gente, é a vida. A vida é um parque de diversão. Jesus está dizendo, a vida é um parque de diversão e você escolhe o brinquedo. Você escolhe onde tu vai. Se quiser ir para casa do terror, tu vai. E ele está dizendo isso para mim, para você. Você vive como quem um dia vai prestar contas. Deus não quer tirar sua alegria. Não é isso que Salomão está dizendo, mas ele quer proteger o seu futuro, aleluia. Deus quer proteger o seu futuro, sabe? A juventude, eu fico pensando, é igual um cartão de crédito. Você compra e uma hora a conta chega, tem que pagar. Então juventude é igual cartão de crédito. Vai comprar, uma hora, filho, a conta chega. Salomão está dizendo, divirta-se, mas lembre-se que a conta vai chegar para mim e para você. Então, em primeiro lugar, para você viver bem, aproveite a juventude, mas com responsabilidade. Quando eu falo juventude é para nós velhos também, tá? Aproveita, não está morto, né? Agora nem que queira ir na montanha russa, não tem mais físico para isso. Mas aproveita a vida da melhor forma. Nós mais ainda, gente. Nós temos que pensar mais ainda o que comer. Agora, de pouco eu estava falando para a Jô, falei, Jô, chegando em casa que eu vou comer lanche de novo, pizza, que delícia. Mas não pode, eu estou precisando emagrecer, estou precisando disso, eu gordura no fígado. Daí a Jô, vou fazer um ovinho mexido para você. Nossa, fiquei tão feliz, irmãos. Chegar da igreja com fome para comer um ovo mexido, que delícia, Jô do céu. Amém, em nome de Jesus. Isso é viver bem. Amém? Esse amenzinho fraco. Meu Deus do céu. Segundo lugar, com responsabilidade. Agora, para viver bem com responsabilidade, tu precisa cuidar do coração. Veja o verso 10 de Eclesiastes 11. Afasta do seu coração o quê? A mágoa. E remova de seu corpo a dor. Porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Na linguagem de hoje está assim, não deixe que nada preocupe ou faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. O que está na atualizada aí? Coloca para mim atualizada. Não a NA, atualizada normal mesmo, a antiga. Afasta, pois, o teu coração o que? O desgosto. A NAA traduziu desgosto por mágoa. E a linguagem de hoje traduziu por sofrer, preocupação, ansiedade. Gente, afasta tudo isso. Por quê? Porque senão não vai viver bem. Alegra-te na tua mocidade, ou alegra no presente, na vida que você vive. Para que nós possamos viver bem com essa responsabilidade, nós precisamos pensar e sentir o que Deus sente, como o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4. E ele diz o 4:4, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, mas o verso 8, ele diz assim, pensar em tudo que é bom, em tudo que é amável, em tudo que é de boa fama, tudo que você ouviu, tudo que você ouviu, tudo que ensinaram para você, isso coloque em prática, e o Deus da paz será contigo. Diz o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo estava conectado com o coração de Deus. Então não dá para viver uma vida bem, não dá para ter uma juventude, nem agora já na 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, ainda guardando mágoa.
ainda guardando desgosto no coração, ainda com uma preocupação exagerada, com dor no coração. E foi que eu falei para esse aconselhamento agora há pouco, eu disse isso. O perdão de Deus está em Cristo. Aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Está lá em Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há. Então por isso, descarrega teu coração nesta noite. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Gente, eu também sofri ofensas. Eu também tive tantos momentos difíceis na vida, todos nós. Mas deixa Deus trabalhar, deixa Deus curar. E as pessoas que me ofenderam, até mesmo na escola, eu acho que eu ofendia mais do que era ofendido, que eles também me perdoem. Mas hoje eu olho e perdoo. Foi momento de criancice, foi momento de maturidade, foi momento de fraqueza. E nós precisamos entender a nossa fraqueza e precisamos entender a fraqueza do próximo. Então, por favor, viva bem, perdoando. Aceite o perdão de Deus. Viver com prudente, sabe, quando nós deixamos Deus tomar conta do nosso coração, tudo muda. E aqui diz assim: afasta do teu coração a tristeza, remove da tua carne o mal. O mal. Aqui ele fala sobre saúde emocional. Salomão está falando sobre saúde espiritual. E nós sabemos que o nosso Moisés, o nosso Salomão é Jesus. Davi, Salomão, Moisés cai por terra. Mas é Jesus. Ele é o nosso Salomão hoje. Não precisa viver refém de culpa, ansiedade, de pecado repetitivo a vida toda. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Você vai, você vai ficar amargurado, desgostado. Hoje de manhã, Hebreus capítulo 12, verso 15, que fala justamente isso. Se a gente não remover as mágoas do nosso coração, vai criar o quê? Raiz de amargura. E essa raiz brotando vai contaminar muitas pessoas. Então viver bem é viver alegre. Viver bem é receber uma crítica construtiva e analisar essa crítica e falar a verdade. Eu estou errado, eu vou mudar, ter humildade para isso. Mas também receber uma crítica destrutiva e fazer assim, ó. Tô nem aí, a vida que segue. E aí você olha para a pessoa que fez a crítica para você, você fala: tadinho, Senhor, cura o coraçãozinho dele, cura o coraçãozinho dela, Pai. Porque é uma pessoa ainda leiga, ignorante na tua palavra e precisa ser mudada. Não deixa atingir não, meu irmão. Não deixa atingir não, minha irmã. Você é filho, você é filha de Deus. Nós fomos criados para viver bem, para ter uma vida e vida em abundância, vida em plenitude, felicidade plena. Então não deixa que nada venha atingir a sua vida. Coloca na mão de Deus, fala: Senhor, através da forma como eu fui ofendido, que o Senhor realmente possa me curar, se eu preciso mesmo mudar. Mas às vezes é Satanás usando o coração sujo, Satanás usando o coração cheio de ódio para enfraquecer você, para envergonhar você, para deixar você lá embaixo. E você tem que ter maturidade suficiente para não guardar rancor. Quantas pessoas afastadas hoje, quantas pessoas que poderiam estar ocupando. Gente, a maioria dos pastores que chegam em uma igreja sem conhecer a igreja e começa a fazer visitas, ele vai perceber, pode perguntar para qualquer pastor, ele vai perceber que o afastamento dessa pessoa, essa pessoa está desigrejada por causa de mágoa, por causa de picuinhas dentro da igreja, por causa de picuinhas de família, de sobrenome, de pedigree dentro da igreja. E vai guardando essa mágoa. A igreja que era para crescer, a igreja que era para ser uma bênção, a igreja que tinha tantos músicos, a igreja que tinha uma diaconia, alegre, uma diaconia que tinha alegria para trabalhar, uma igreja que era para frente, começou a minguar. Por quê? Porque começou a guardar mágoa. Uma igreja que não foi tratada dentro da igreja como família e o corpo de Cristo, e também não foi tratada dentro da casa. Marido que era para ser convertido, mulher que era para ser convertida, filhos que era para ser convertidos, e ainda continua guardando mágoas.
mágoas de um pai separado, mágoas de uma mãe separado. Mágoas, gente, eu tenho tantas mágoas. Eu lembro uma vez meu pai querendo bater na minha mãe. Eu não tinha força ainda com meu pai, ainda tão pequeno, mas o meu avô ainda era forte, conseguiu chegar a tempo. E nunca guardei mágoa do meu pai, era meu pai. Eu entendi a fraqueza do meu pai, entendi a doença e o vício que o meu pai tinha. Senão, não é vida. Não é vida. Quantas pessoas não conseguem viver bem, não conseguem cuidar do físico porque o emocional está arrebentado, não consegue perdoar. José do Egito parece que entendeu tudo isso. Eu acho que Salomão olhou para José do Egito, e José do Egito olhando, vendido pelos seus irmãos, você conhece a história, tinha tudo para chutar o balde, tinha tudo para ser um menino chato, tinha tudo para ser azedo, tinha tudo para pegar uma arma e voltar e matar todo mundo, mas não, Deus cura o coração desse menino na trajetória de 13 anos no Egito. E ele viveu bem no Egito, mesmo sendo vendido pelos irmãos, viveu bem, mesmo trabalhando de escravo, porque ele era filho de Jacó. Jacó morava em tenda, mas era rico, vivia bem. Mas não, ele foi trabalhar de escravo, mas viveu bem lá na casa de Potifar, comeu do bom e do melhor. Potifar confiou tudo. Esse menino foi preso e ele viveu bem na cadeia também. O carcereiro confiou a chave da prisão na mão dele. Por quê? Porque é o menino que está de bem com a vida. E está de bem com a vida, está de bem com Deus. Porque você não vai conseguir estar de bem com o seu próprio coração, porque o nosso coração é vingativo. Em Romanos capítulo 16, o apóstolo Paulo diz que a vingança pertence a Deus. Se o teu inimigo tiver sede, mata ele de sede, é isso? Dá-lhe de beber. Tiver fome, mata ele de fome, é isso? Dá-lhe de comer. Porque vai fazer isso, vai constrangê-lo. Vai constrangê-lo, vai envergonhá-lo. Por quê? Porque paga o mal com o bem. Isso é olhar para Deus. Não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Viva bem. Acabou. Até aqui nós chegamos pela graça e misericórdia de Deus. Até aqui tu não morreu de depressão, porque Deus lhe trouxe aqui. Deus está lhe falando. Se curva, se humilha, como José fez. E aquele que se humilha será exaltado. Confia na palavra de Deus. Hoje de manhã, o pastor Juliano lecionando aqui sobre Estado de Direito, democracia, teocracia. E nós falando de paz, promover a paz. A igreja precisa promover a paz. Mas tem muitas pessoas promovendo a paz da boca para fora. É você pegar uma bandeira, sair lá para a rua e falar: chega de guerra no Irã, chega de guerra na Croácia, chega de guerra. Mas a sua vida por dentro está cheia de guerra. Há uma Rússia dentro de você, há um Irã dentro de você. E você está gritando para a sua, cheia de guerra, chega, não quero ver mais morte. Mas você está morto, meu irmão. Agora o gostoso é o shalom. O gostoso é você gritar bem alto: paz, paz. Eu não quero só deixar de ver as pessoas morrerem por bombas, mas eu quero que as pessoas vivam essa paz que eu vivo, essa paz que a minha casa vive, essa paz que a minha família vive. Paz. E aí você transmite isso não gritando, não precisa nem tanto levantar uma bandeira física, mas você grita essa paz com os teus olhos. Seus olhos brilham. Você grita essa paz com a sua fisionomia. Você grita essa paz abraçando. Você grita essa paz onde as pessoas, a começar dentro da nossa casa, começam a sentir essa paz. E a começar por você. Você perdeu a dracma, você perdeu, você precisa encontrar o perdão, a dracma do perdão, a dracma da paz. E a mulher não transfere para ninguém lá em Lucas, que faz parte da parábola do filho pródigo, da ovelha perdida. E essa mulher tinha 10 dracmas, ela perde uma, mas ela vai com
diligência, não com negligência, mas com diligência, ela acende a candeia, ela abre a janela, ela faz alguma coisa, ela varre a casa, ela encontra a dracma e ela festeja. Encontrei a dracma perdida, encontrei o perdão, encontrei a paz, a alegria voltou para minha casa. E quando o marido chega à tarde, está todo mundo festejando. A Bíblia não diz que ela tinha marido, não sei, mas eu imagino. Tem coisas que é para o marido fazer. Varal, por exemplo, acho que é para o marido fazer varal. Consertar um cano de água talvez seja para o marido. Consertar a torneira, talvez o teto seja para o marido fazer. A mulher não vai conseguir fazer. Você vê que a mulherada hoje está fazendo muito mais, né? A Joelma tem uma irmã lá que, meu Deus do céu. Mulher é eletricista, pedreira, senta azulejo, faz tudo. Pena que a Jo não puxou ela. Mas a Jo é prendada, com seus crochê, com a casa, com os cuidados. Aí sobra pro Gerson fazer essas coisas. E até 6 meses, o prazo, né, no sindicato lá da família diz que o prazo é 6 meses. Se em 6 meses passar, a Joelma pode denunciar. Mas 6 meses você tem para pôr o balde ali onde está vazando, fazer alguma gambiarra, depois você conserta. Gente, tem coisas que é para você fazer. Sabe, está esperando o marido aceitar Jesus, a esposa aceitar Jesus, os filhos aceitar Jesus. Está esperando o quê? Aqui é individual. Sabe, eu sei que o casal é para fazer o cônjuge feliz. Eu sei disso. Mas para que um possa fazer o outro feliz, alguém tem que ceder, alguém tem que se humilhar, alguém tem que aceitar Jesus, alguém tem que ser alicerce de oração nessa casa. Para que possa viver bem. O divórcio não é a solução, a separação não é a solução, mas a solução é Jesus. E através da sua vida, você será um instrumento na sua casa. E o teu coração, não importa a idade que tem, mas a partir de hoje, vai começar uma vida boa, viver bem, dentro dos princípios bíblicos. Aleluia, aleluia. E Ele quer remover a amargura. Jesus, Ele quer remover o pecado escondido, que não deixa as pessoas viver bem. Sabe, no acampamento, jovem chegando para mim, chorando, porque quer fazer um louvor com excelência, quer cantar para Deus o coração, quer ministrar e não consegue, porque estão presos em vícios. Nem todos, mas existem pessoas dentro da igreja. Eu conheci uma pessoa quando eu era ainda adolescente, e eu ouvi um testemunho dessa pessoa dizendo que o pai era pastor, ele tocava no louvor, mas ele saía da igreja e ia cheirar cocaína. E aí a gente se pergunta, por que a igreja não cresce? Por que Deus não faz a obra? A culpa é do pastor? Eu tenho que rever meus conceitos, mas a igreja precisa rever os conceitos. Às vezes o ódio, a amargura, pecados escondidos como Acã, peso desnecessário. Salomão está dizendo, há peso desnecessário em nosso coração. E esse peso desnecessário às vezes não nos deixa viver bem. Ontem nós fizemos uma dinâmica lá no curso de discipulado, e a dinâmica era para você listar 16 itens de compromisso que um pastor tem. E ali eu fui listando. Não consegui chegar no 16, graças a Deus, porque eu consigo dividir bastante coisa com vocês. Mas o pastor que deu a dinâmica, ele falou que o dele chegou nos 32. Eu falei, misericórdia, morrer 32 ministério o pastor fazer? E depois a gente foi colocando de lado o que é necessário, o que é desnecessário, o que é necessário, o que é desnecessário. E gente, foi sobrando o quê? Oração, o estudo da palavra, a pregação, porque a gente não está falando de família lá. Tem família, mas ali era só o ministério. E Jesus, mesma coisa, ele listou uma fileira de Jesus também. Jesus expulsando demônio, Jesus visitando enfermo, Jesus curando enfermo, Jesus ressuscitando, Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou. E quando a gente foi eliminando, o que é mais importante? Jesus morreu na cruz ou Jesus ressuscitar os mortos? Eu falei ressuscitar enfermo, né? Não sei. O que é mais importante? Morrer na cruz. E aí é interessante essa dinâmica que você vai eliminando,
vai para as oitavas de finais, quartas de finais, semifinal e final. E o final chegou, Jesus morreu na cruz. Esse era o propósito de Jesus. Sabe, a gente pesa o nosso coração com tanta coisa desnecessário. E o necessário é uma igreja simples. O necessário é um culto simples. O necessário é oração. E a gente fica, até o pregador falou, olha, o microfone, os instrumentos da igreja é para servir o evangelho. E não o evangelho servir os instrumentos. Se eu tirar o microfone agora, vocês estão me ouvindo, vão. Eu vou falar com um pouquinho menos qualidade, mas vocês vão continuar me ouvindo. Mas se eu colocar o microfone vai melhorar. Mas o conteúdo aqui, a essência não é o microfone, mas é a palavra de Deus. E a gente fica ligando para as coisas materiais. E a gente vai sobrecarregando o nosso coração. Ou qual que é melhor? Continuar com a mágoa ou liberar perdão? Entender a palavra de Deus deixa de ser duro de lidar. Sabe, não dá o braço a torcer nem para Deus, gente. Que coração duro é esse? Até onde vai isso? Eu estou falando isso, gente. É para o teu bem. Porque eu tô bem com Deus. É para o teu bem. E a gente chora junto. Por quê? Porque você faz parte do corpo de Cristo. Eu quero ver você alegre. Eu quero ver você mandando mensagem para mim. Pastor, hoje eu estou feliz. Olha, pastor, que mensagem maravilhosa, pastor. Ó, pega essa, pastor. Ó, pega meu devocional aí, pastor. Pega, pastor. Ai, pastor. Pastor. Desanima até a gente. Até eu falo, ai, estava bom. Ai, agora você sentiu uma ruindade no meu coração. Eu estava contente, mas parece que estou triste agora. Vai contaminando. Gente, eu estou aqui para orar. Pode chorar, pode ligar. Mas eu estou querendo dizer que um dia tem que ter um livramento. Não é possível a gente ficar morrer nessa vida, não. Alegra-te. Viva. Se Jesus voltar agora, sai debaixo da cama e olha, Senhor, pode voltar. Pode arrebatar a tua igreja. Eu estou pronto para subir contigo. De cabeça erguida. Senhor, pode colocar minhas obras no telão. Põe aqui, Senhor. Coloca, porque nós somos livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se Jesus vos livrar, se Jesus libertar, verdadeiramente seremos livres. Mas para isso não vai vir um anjo. Jesus não vai aparecer para você. O que vai aparecer para você é tempo, prioridade. De você ter tempo de olhar para a palavra e falar, Senhor, entra essa palavra em meu coração. Toma conta, quebranta. Para que nós possamos viver bem, como foi dito aqui. O que está ocupando o seu coração hoje? Coisas desnecessárias ou coisas necessárias? Talvez para você viver bem e plantar bem, você precisa de um caminhão de entulho, a caçamba, para tirar tudo de ruim que está aí dentro. Tira tudo de ruim. Existe algo que precisa ser arrancado antes que crie raiz. Você está carregando algo que Deus já mandou soltar. Ah, pastor, Deus nunca mandou soltar. Lógico que já, meu irmão. Lógico que já, meu irmão. A palavra de Deus é amor. Todo domingo à noite Deus manda soltar. Toda quarta-feira, todo culto, todo devocional. É que a grande verdade é que nós somos duros de lidar. Não espere envelhecer para resolver o que precisa ser tratado agora. Ah, pastor, mas agora estou velho. Seja um velho diferente. Seja um velho feliz. Acorde com ai, mas diz, obrigado, Senhor. Se eu estou sentindo ai, é porque ainda eu estou vivo. Ainda está doendo. A Joel, meu Deus, é um ai para lá, outro para cá. Agora menopausa. Agora e pouco, ai que dor, ai que dor. Eu falei, essa é minha esposa, aleluia. E ela se cuida, vai na academia, vai, vamos lá, é o ai, gente. É o ai, mas é hoje, não espere envelhecer amanhã. Viva a vida hoje, seja um velho bom, um velho alegre. Meu avô, gente, 12 dias sofrendo no hospital, mas olha, pense num homem bom para lidar. A vida inteira pregou o evangelho com a beleza. Daí
a gente vai azedando o coração de todo mundo e a gente acha que ninguém gosta da gente, mas não é. É o nosso coração que precisa ser transformado. Gente, eu tinha mais 2 tópicos, mas com orientação do presbítero Tiago, ele falou: pastor, divida essa pregação em nome de Jesus. Hoje eu vou dividir, Tiago. Nós não vamos entrar no capítulo 12 hoje. Se Deus permitir, a gente entra no domingo que vem. E se eu sentir no coração, a gente entra no domingo que vem. Amém? Vamos louvar a Deus. Em nome de Jesus, bem alegre. Vem cá. Logo depois estaremos orando, pedindo graça pela sua vida. Então cante esse hino maravilhoso. Vamos, igreja. Juventude, fique em pé. Faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Que a bênção se derrame
gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Glória a Deus. Nós vamos orar e eu quero que você pense em tudo que foi dito, que a palavra de Deus disse. E Ele quer tratar o nosso coração. Não pense, eu sou casado, eu e a Jo, nós somos casados, vai fazer há 28 anos já, né, Jo, esse ano. E esses dias atrás eu discutindo com a Jo, discussão meio boba, sabe? Mas uma discussãozinha que às vezes acaba gerando, se você deixar uma mágoa, alguma coisinha. E aí a Jo abriu o coração e eu também abri meu coração. E naquele momento, quando nós terminamos a discussão, eu não orei em voz audível, mas eu orei a Deus, eu falei: Senhor, eu a amo, ela também me ama. E que realmente ela está certa, eu preciso mudar em algumas coisas. Às vezes dá atenção para a igreja inteira, não dá tanta atenção para a família, e a gente precisa conciliar isso. E depois daquilo eu melhorei, né, Jô? Bastante, não? Nossa, ai, pouca, modéstia à parte. Bastante. Mas eu fiquei pensando, e a Jô também melhorou bastante, e meu amor aumentou mais ainda. E eu tenho certeza dela, por mim hoje a gente vive bem. Faz uma semana já, né, Jô? A gente está vivendo bem. É nada, a gente sempre viveu, mas sempre tem essas picuinhas, gente, se a gente não tratar. E eu estou sentindo assim uma presença de Deus, um amor tão grande, parece que, sabe, é um recomeço. Então Deus trata a minha família, sabe, eu tenho vivido isso, e você pode viver isso. Mas eu tive que reconhecer o que ela falou, e ela também, e a gente teve que ceder em algumas coisas. Talvez não seja tão importante para outros casais, mas é o que dói. Qual é a dor mais forte? É a dor que você sente, não é a dor que o outro sente. Então faça isso. Peça para Deus esse amor maravilhoso. Eu tenho certeza que Ele vai tomar conta do seu coração e você vai ter uma vida plena, uma vida abençoada, assim como a minha família, a sua família abençoada, e ainda pode melhorar muito mais. Amém? Amém? Vamos orar? Presbítero Tiago, tá por aí? Vem cá. Tô com saudade de você, filho do céu. Tá trabalhando bastante na colheita. Hoje a escola dominical terminou 10 horas. Brincadeira, terminou não. 10h30 passado, né, Jô? Esse menino é uma bênção. O Tiago vai estar orando. Tiago, eu fiz minha parte no sermão, agora tu faz a sua. Oração específica mesmo. De cura. De cura. Sabe, que Deus possa remover toda a mágoa, todo o ressentimento, para que nós possamos ter essa vida de prudência, viver bem, sem arrependimento depois. Lógico que nós não vamos acertar tudo até o final da nossa vida, mas olhando para a palavra de Deus, os acertos serão maiores. Amém? Vamos orar então. Se você estiver com a sua família, abrace sua família, faça isso. Abrace, se você estiver com alguém da sua casa. Eu vou abraçar a Joelma também daqui a pouco. Você termina de orar, eu já volto aqui para dar a bênção, tá bom?
Deus abençoe, vamos orar. Gente, orem pelos enfermos da nossa igreja, Alice, Esther Molinari, não deixem de orar, nossa irmã Helena. Continue orando pelo Arthur, pela Valentina. Continue orando pela família do Adalberto que está enlutado. E quem mais vocês lembrarem, ore, interceda por famílias também que precisam de uma cura física e emocional. Vamos orar, vamos agradecer pelo culto, louvado seja Deus, né? Por mais esse culto maravilhoso, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, maravilhoso Deus, louvado és. Sim, Tu és louvado, Tu és adorado. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, mas não porque somos bons. Não Te adoramos, não Te louvamos porque eu sou melhor ou alguém aqui é melhor do que o outro. Não, Pai. Te louvamos e Te adoramos porque Tu mereces toda a honra e toda a glória ao Deus poderoso, ao Deus da reconciliação, ao Deus do amor, ao Deus do perdão, ao Deus que, como está escrito lá em Salmos 40, não me canso de ler, de recordar, uma palavra que já foi dita tantas vezes aqui, mas especialmente pelo salmista, porque Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos arrancou do lamaçal de pecados, nos pôs de pé, nos lavou e nos purificou com o Teu sangue, e firmou o nosso pé na rocha, assim como foi dito aqui esses dias, na pregação, que a nossa casa está formada, está fixada na rocha que é Cristo. Mas nem por isso nós não vamos passar pelos vendavais da vida. Passamos sim pelos vendavais da vida, levamos rasteira, somos às vezes traídos, sim, Pai, somos. Mas como disse a palavra do Senhor na boca do pastor hoje, há uma restauração, porque essa restauração, esse poder emana do Pai, porque Ele firma o nosso pé na rocha, nos põe de pé, como diz o salmista. Essa é a nossa alegria, restaura casamento, restaura amizade, e nos faz forte pela unção do Espírito Santo. Por isso Te adoramos, por isso Te adoramos em espírito e em verdade. Por isso nós se prostramos, mas não porque somos bons, somos falhos, Pai. Às vezes brigamos com o ente, às vezes brigamos com a mulher briga com a gente. Como disse o pastor, mas a reconciliação vem dos céus, vem pela cruz, vem pelo amor. Ah, se não fosse o amor de Jesus, ah, se não fosse pelo amor, se não fosse pela misericórdia, pela graça, nossa casa seria derrubada. Mas não, nossa casa está firmada na rocha que é Cristo. Por isso os vendavais não vão derrubar a sua casa. Os vendavais não vão derrubar a sua família, o seu casamento. Porque o nosso pé está na rocha que é Cristo. Então a igreja diz: louvado seja Deus. Repitam comigo: louvado seja Deus. E Deus seja louvado para todos sempre, por onde a planta do nosso pé pisar. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja com a Tua igreja, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Deus abençoe. Dá um forte abraço no seu irmão. Tem um chazinho para você lá no salão social. Deus abençoe, igreja. Boa semana. Deus lhe guarde. Obrigado, louvor. Obrigado, pessoal do som aí. Deus abençoe. Valeu. Até 1000 gerações, tua família.